sejam bem-vindos. Meu nome é Luciana Baião, eu sou autora do método Adeus Enxaqueca. É possível controlar a dor. E nessa série eu vou te explicar sobre os ciclos que o enxaquecoso percorre, desde a descoberta das dores, a descoberta da doença em si, até a libertação e controle das dores. Pois sim, isso é possível, sim, é possível controlar a enxaqueca. São 3 ciclos, sendo que o terceiro é que muitos desconhecem ou têm medo de conhecer. É um ciclo mais profundo. Mas antes de começar a falar sobre esses ciclos, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo se você achar que é de valor, compartilhar com outras pessoas, porque quanto mais pessoas assistirem o vídeo, mais o YouTube vai compreender que é um conteúdo de valor e vai distribuir para mais pessoas. E é isso que eu quero. Eu quero que mais enxaquecosos assistam esse vídeo, que é um vídeo de grande valor. Então, vamos passar agora para o conteúdo dessa aula 1. O ciclo vicioso da enxaqueca, né? Como que começa esse ciclo, né? Então, antes de falar dos ciclos, eu quero falar que são 3 ciclos. O primeiro é o da descoberta, o segundo, né, eu denominei de ciclo labirinto, e o terceiro é a libertação. Então, são esses 3 ciclos, 3 grandes ciclos, né? Na fase da descoberta, nessa aula a gente vai falar da fase da descoberta e da fase do labirinto. Na aula 2, nós falaremos sobre a fase da libertação. Então, aqui uma pincelada, a fase da descoberta, né? Que é a fase do combate aos sintomas. Então, entra aí os analgésicos, anti-inflamatório, né? Os remédios à base de ergotamina e os triptanos. Já na fase do labirinto, né? O diagnóstico coletivo, né? Todo mundo vai dando um pitaco aí, né? Sobre a dor que você está sentindo. Aí você chega até uma parte realmente com diagnóstico médico, quando a pessoa vai até o médico mesmo para verificar o que está acontecendo. Aí pode entrar outros tipos de medicações, que são as medicações controladas. Então, nessa aula, nós falaremos sobre esses 2 ciclos, o ciclo 1, que é a descoberta, e o ciclo 2, que é o labirinto, ok? Então, vamos lá. A fase da descoberta, né? Que são os analgésicos, né? Todo mundo aqui já passou por essa fase. Se você tem enxaqueca e está assistindo essa aula, essa é a fase da descoberta da dor, né? E não necessariamente é a enxaqueca. A grande maioria das pessoas, né, fica nessa fase experimentando os remédios em busca de uma pílula mágica para acabar com aquela dor que apareceu e ficou muitas vezes do nada. A minha, por exemplo, apareceu com tudo, né, com todos os sintomas. Muitas pessoas começam com uma dor leve e ela vai progredindo, ela vai aumentando, tanto em potência quanto em periodicidade. Muitos ainda nem sabem o que é enxaqueca ou um outro tipo de cefaleia. Cefaleia são todas as dores de cabeça, e enxaqueca é uma delas. Então, muitas pessoas que estão nessa fase nem sabem o que é enxaqueca, quiçá sabem o que é cefaleia. Então, aqui, gente, a automedicação é gritante, mesmo com todos os riscos que a automedicação oferece. A dor é tão insuportável, principalmente para quem nunca sentiu dor, que começa a se automedicar, e isso é muito fácil, porque os remédios estão disponíveis aí na farmácia, né? Então, começa-se aqui com o primeiro degrau dos remédios, né?
que são os analgésicos simples, como dipirona, paracetamol, ibuprofeno, que funcionam por um certo tempo no alívio das dores mais fracas. Então, quero lembrar novamente que a dor é apenas um dos sintomas da enxaqueca. Tá? A enxaqueca tem vários sintomas. A dor é o que mais persiste, é o que mais perturba. Então, muitas pessoas confundem a dor, né, o sintoma, com a doença em si, que é a enxaqueca. Então, nessa primeira fase, que eu denominei de descoberta, é onde entra o primeiro degrau dos remédios, que são os analgésicos. Inofensivos? Claro que não. Não são inofensivos. A automedicação, ela é perigosíssima. E mesmo um simples analgésico, ele tem efeitos colaterais, ele causa danos no nosso organismo, principalmente tomados em quantidades excessivas, que é o caso de quem está sentindo dor. Não é somente um remédio não basta, as doses vão aumentando, não é verdade? Então, os analgésicos, apesar da sua simplicidade, apesar de ter de fácil acesso, né, ir na farmácia e conseguir um analgésico, eles são perigosos. Atenção, não se automedique. Eu fiz isso e eu não me dei nada bem, né? Eu já falei em outros vídeos, eu sofri de enxaqueca por mais de 2 décadas, e o começo foi sim de automedicação. Eu passei por todas essas fases que eu denomino agora. Então, cuidado, não se automedique, não se entupa de remédios em hipótese alguma, porque não é a solução. Não é a melhor e nem a pior, não é a solução. Não é de verdade, gente. Como eu disse, tem inúmeros efeitos colaterais, né? Ou seja, doses cada vez mais altas, né? Você toma 2 remédios, 2 comprimidos, não vai fazer efeito, você começa, eu não digo nem que você vai para 3, você começa a tomar 4, de 4 em 4. O meu limite foram 12 remédios por dia. Isso diminui as crises? Não, pelo contrário, há um grande aumento das crises, ok? As crises começam a ser menos espaçadas, então há um efeito contrário e danos severos no fígado e no cérebro. Sim, no fígado e no cérebro. Pesquisas científicas médicas já comprovaram isso, que simples analgésicos podem causar efeitos severos a médio e longo prazo no fígado e no cérebro. A indicação médica é que um analgésico seja tomado a cada 10 dias no mínimo. Imagina, um enxaquecoso toma de bacia, né, um analgésico. Então, olha só, esse médio e longo prazo, né, para causar esse dano no fígado e no cérebro, acaba sendo em curto prazo, como foi no meu caso, que eu tenho um dano irreversível no fígado, causado pelo excesso de medicação. Ah, Luciana, mas tá bom, então nessa fase aí de descoberta, tem muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo que estarão na fase ainda da descoberta, pegando as primeiras chuvas dessa tormenta, que é a enxaqueca. O que eu faço então? Como que eu posso substituir os analgésicos de forma natural? Claro que tem opção, né? Muitas pessoas usam, por exemplo, a casca do salgueiro para aliviar uma inflamação. A principal causa, né, da maioria das dores há séculos foi usado a casca de salgueiro, né? A casca do salgueiro branco, que contém grande quantidade de salicina química, que é semelhante ao ingrediente principal da
aspirina, né? O analgésico mais consumido no mundo, a mais popular, a aspirina. Então, olha aí, gente, a casca do salgueiro branco contém, né, a salicina química que é semelhante ao principal ingrediente da aspirina. Viram como tem, né? Como tem opção? Sim, açafrão da terra, né? Ou a cúrcuma, é aquela que confere ao curry, né? Aquele sabor amarelado único, né? Então, contém curcumina, um composto antioxidante que ajuda para proteger o corpo dos radicais livres que podem danificar as células e os tecidos. Eu já ensinei algumas receitas sobre a cúrcuma. Vou ensinar uma aqui rapidamente. 300 ml de água, 1 colher de café de cúrcuma, mistura nessa água e toma todos os dias. Depois você me conta. Ele é um analgésico natural e funciona. Mais uma opção, suplementos de cravo, né, que ajuda a aliviar náuseas, tratar resfriados, aliviar as dores associadas às dores de cabeça, inflamação artrítica, dor de dente. O cravo da Índia também pode ser usado como um dos analgésicos naturais. Gente, experimenta colocar um cravo na boca, ficar mascando ele até amortece, né? Aqui a mandíbula, ele tem esse efeito de analgesia. Ele pode funcionar, sim, funciona como um anti-inflamatório, como um analgésico, tá? Nesse caso aqui. Então, nessa fase aí, a gente passa também pela fase da descoberta, a gente entra também, começamos no analgésico, certo? Aí, um passo além, o segundo degrau, qual seria? Os anti-inflamatórios. Por que mudamos? Porque descobrimos que o analgésico não está funcionando mais, né? Para de funcionar, né? E as doses estão aumentando, então a gente vai para o anti-inflamatório, que é o segundo degrau dos remédios aí, também comprados, né? A gente pode comprar ele facilmente na farmácia, apesar de ser mais fortes, né? Quais que entram nesse segundo degrau? Diclofenaco, que é o Voltaren, Profenite, quem já toma injeção de Profenite sabe o que é dor, mas nesse caso estamos falando da versão em comprimido. Então, o Flanax, que é o naproxeno, eu já usei todos esses, tá? Todos. Então, também na fase de descoberta, temos o segundo degrau, que são os anti-inflamatórios, que também tem grandes efeitos colaterais, né? Nessa fase dos anti-inflamatórios. Quais são esses efeitos colaterais, né? Agravamento da hipertensão, inibição, né, da ação dos diuréticos para quem toma os diuréticos, agravamento da insuficiência cardíaca, agravamento da função renal, danos severos também no fígado e no cérebro e outras coisinhas mais aí, ok? Então, um simples anti-inflamatório pode sim, né, também ter danos severos no organismo, né? Para quem tem hipertensão, né? Eles fazem muito mal. Então, atenção, novamente, não se automedique com os analgésicos, não se automedique com os anti-inflamatórios. Não é uma boa opção, não é o melhor caminho, ou melhor, não é o caminho, ok? Então, prestemos atenção nos anti-inflamatórios. E quais são as opções para a gente substituir os anti-inflamatórios? Será que tem na natureza? É claro, tudo tem na natureza. Tudo é possível encontrar na medicina natural
alternativa, que é a qual eu pratico, a qual eu indico. Então, como que eu posso substituir os anti-inflamatórios de uma maneira natural? Vamos lá, o ômega 3, que é um ácido graxo essencial, pois só pode ser obtido através da alimentação, já que o corpo não é capaz de produzi-lo. Entre as suas fantásticas características, a gente pode destacar o efeito anti-inflamatório. Aonde eu encontro o ômega 3, Luciana? Em folhas verdes escuras, em peixes, nas sementes oleaginosas, né? Em outras sementes e também em camarão. E tem outros alimentos, é só pesquisar na internet que você encontra o ômega 3, né? De uma forma natural e que é um potente anti-inflamatório. Alecrim, né? Alecrim. O alecrim é fantástico, gente. Segundo registros há milhares de anos, o alecrim ele vem sendo usado como uma erva medicinal para aliviar dores musculares, para melhorar a memória, olha aí, o sistema imunológico e o sistema circulatório. Ele é rico também em composto antioxidante, como o ácido rosmarínico e o ácido cafeíco, que tem ação anti-inflamatória bastante efetiva. Eu já ensinei nos meus canais também, tem lá no meu Instagram uma receita do alecrim, não somente como chá, mas como inalação e também como um escalda-pés, excelente também para o período da enxaqueca pré-menstrual. Então, o alecrim é um coringa. E não foi descoberto agora. Milhares de anos, ele vem sendo usado. Essa erva medicinal vem sendo muito, muito, muito usada. O alho, tem muita gente aí fazendo assim, né? Não gosta de alho, né? Mas o alho, ele é muito conhecido por 3 grandes propriedades: anti-inflamatória, antimicrobiana e antifúngicas. Antifúngicas. Olha só, o alho ele é anti-inflamatório, antimicrobiano e antifúngico. Ele é ideal para obter todos esses efeitos do alho, tirar tudo isso que o alho pode ofertar, né? Por conta de uma substância que ele tem que se chama alicina. O ideal é consumi-lo cru, seja picado, triturado ou amassado. Não gosto de alho de jeito nenhum. Ok, eu dei outras opções. Não precisa consumir o alho. Adoro o alho. Ótimo, consuma ele na forma natural, né? Cru, amassado ou triturado, né? Para quem não gosta de alho, tem as outras opções. Olha aí, mais um anti-inflamatório natural e delicioso. Não é para fazer careta agora. É o abacate, né? Esse fruto lindo, bonito, gostoso, saboroso, é rico em beta-citosterol, que é uma substância que age como um anti-inflamatório natural e tem muitos efeitos no organismo. Além disso, ele também é rico em gorduras saudáveis, hein? Ele é gorduroso, mas é gordura saudável, que ajuda na absorção de diversas substâncias pelo corpo, como os carotenoides, que são os poderosos antioxidantes. A ação anti-inflamatória do abacate é principalmente decorrente da pesquisa da presença da vitamina E do seu efeito positivo no HDL, que é o colesterol bom. Então, o abacate, eu digo que nas minhas sugestões de consumo, ele é um coringa, sim, tá? Porque ele faz muito mais do que eu trouxe aqui. Então, é sempre bom consumir o abacate na forma de vitamina, picado, espremido um limão,
na forma salgada. Em muitos países, acho que só no Brasil o abacate é consumido de forma doce, né? Consumido de forma salgada também, em saladas, há inúmeras receitas, né, naturais, utilizando o abacate, e ele fica uma delícia, e ele é poderoso, gente. Usem e abusem do abacate como um anti-inflamatório natural. Azeite de oliva, mais um anti-inflamatório natural. Quem gosta de azeite aí, levanta a mão, tô dentro, né? Ele é considerado um dos alimentos anti-inflamatórios mais comum à mesa. Ele ajuda a prevenir a inflamação de órgãos e tecidos e auxilia na prevenção de doenças, atenção, cardiovasculares, devido à presença expressiva de polifenóis na sua composição. Mas, gente, por favor, dê exclusiva preferência ao azeite de oliva extra virgem. Não use os compostos, né? Use o extra virgem. O enxaquecoso tem que aprender a ler rótulo, não só por causa do azeite, todos os rótulos. Olha lá, tem que ser extra virgem, composição azeite de oliva extra virgem. Não pode ter outro tipo de óleo na composição, senão não é azeite, ok? A preferência é que use ele em saladas, né, nos alimentos crus, ou ao final de uma preparação quente. Acabou de fazer, por exemplo, uma sopa, ela tá pronta, joga o azeite em cima da sopa, joga o azeite em cima da carne já pronta, tá? Alimentos que já passaram pelo cozimento. Assim, não ocorrerá grandes perdas na propriedade do azeite. Por isso que o alho também, a sugestão é para que seja consumido cru, porque a partir do momento que você aquece, que você cozinha, que você prepara, você perde grandes partes das propriedades do alimento. Ainda na fase da descoberta, né? Chegamos aí ao terceiro degrau. Descobrimos mais uma vez que agora são os anti-inflamatórios que não funcionam mais, né? Primeiro degrau, analgésicos, pararam de funcionar. Foi-se para os anti-inflamatórios, pararam de funcionar ou nunca funcionaram, como no meu caso, né? Então, chegamos no terceiro degrau, os anti-enxaquecosos à base de ergotamina, tá? Muitos médicos não prescrevem mais esses remédios, porque apesar deles serem, entre aspas, bons, causam muitos efeitos colaterais. Quais são esses remédios? Abre os ouvidos. Neosaldina, Cefalion, Cefalive, Enxaque e outros. Eu usei todos, absolutamente todos esses também, né? Eu não sentia tantos efeitos colaterais, porém eu tive o efeito rebote, ou seja, eu precisava cada vez mais de doses mais altas e as crises vinham cada vez mais fortes. Então, atenção, também esses aqui, apesar dos médicos prescreverem, as pessoas compram livremente nas farmácias. Então, mais uma vez, não se automedique com esses remédios à base de ergotamina, esses anti-enxaqueca. Amigos, podem funcionar por um tempo, mas pararão de funcionar, eu garanto com absoluta certeza. Doses cada vez mais altas e crises cada vez mais fortes. Eu passei por esse processo, né? O uso excessivo, quais são os efeitos colaterais, Luciana? O uso excessivo da ergotamina, desses remédios, podem causar náuseas, vômitos, mal-estar, cefaleia, constrição nos vasos periféricos e efeitos mais graves, como isquemia das extremidades. A intoxicação da ergotamina é denominada ergotismo. A automedicação com a ergotamina pode ocasionar graves problemas, motivo pelo qual o seu uso deve ser orientado pelos médicos, tá? Muitos médicos não prescrevem mais a ergotamina por conta disso,
ok? Ela também pode, não deve ser usada em pacientes com insuficiência vascular periférica, arterial ou venosa, doença cardíaca, doença cerebrovascular. Então, tem uma série, né, de coisas que precisam ser evitadas. Então, por favor, está disponível na farmácia, mas não use de maneira nenhuma esses remédios, nem com e nem sem prescrição, ok? Alternativas naturais, Luciana, qual seria, né? Para substituir a ergotamina, tem um fitoterápico natural, que é o tanaceto, né? Ele é natural, não tem efeito colateral, funciona super bem, né? Ele se chama tanaceto, é a base da planta Tanacetum parterium, que está indicado na prevenção de enxaquecas para adultos. Quais são, Luciano, os benefícios, né, do tanacetum? O tanacetum é indicado como preventivo nas crises de enxaqueca, reduzindo a frequência e intensidade das mesmas, uma vez que melhora os sintomas neurovegetativos associados. Quais são os sintomas? Náuseas, enjoos, vertigens e vômitos. Onde eu encontro? Farmácia de manipulação natural. Então, tem opção sim, até para ergotamina, né? Vamos lá para o quarto degrau, né? Descoberta que esses anti-enxaquecosos à base de ergotamina não funcionam, perdem o efeito, tem grandes efeitos colaterais. Então, a gente chega no quarto degrau de medicação, que são os anti-enxaquecosos mais modernos, né? Quais seriam esses anti-enxaquecosos mais modernos? Por exemplo, Sumax, Sumatriptano, Naramig, Naratriptana, Masalte, Risatriptana, mais potentes e teoricamente com menos efeitos colaterais. Até uma versão do Sumax injetável, que é apresentada como uma excelente solução para alguns médicos, mas tem sim efeitos colaterais. Eu já tomei todos esses. Todos esses. Tá? Então, e não detém receita, então você pode comprar. Então, é perigoso? Claro que é. Os efeitos colaterais são perigosíssimos, perigosíssimos. Vão deixar de fazer efeito? Vão sim. Aconteceu comigo, eu tive essa vivência e eu falo que sim, deixarão de fazer efeito. Quais são os efeitos colaterais, Luciana? Recorrência da dor, ou seja, você tomou e você tem mais recorrência da dor, né? É até engraçado isso, mas a maior limitação dos sumatriptanos parece ser o índice da recorrência da dor de cabeça, da enxaqueca, no mesmo dia, né? Até 40% das pessoas que tomam esses remédios têm a dor de cabeça no mesmo dia, isso é uma pesquisa, segundo alguns autores. Então, vale a pena? O medicamento, como todos os demais triptanos, é contraindicado para pacientes que têm hipertensão não controlada, doença cardíaca, né, devido a uma série de compostos que ele apresenta. Né? Alguns pacientes apresentam desconforto torácico após utilizar esses remédios, né? Outros efeitos que aparecem são dormências, formigamento, sensação de calor, frio na cabeça, no pescoço, no tórax, nas extremidades, vertigem, rubor, que é o vermelhidão, né? Esses aqui são dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Apesar de serem divulgados como uma excelente opção, eu os vejo como um balão de oxigênio que irá socorrer somente no momento da crise, e a crise pode voltar no mesmo dia. Então, será que é um balão mesmo, gente? Quanto tempo vai durar esse balão? Pouquíssimo tempo, né? Então, é preciso tomar muito cuidado, principalmente com essa categoria, com todas, do primeiro ao quarto degrau, é importante estarmos sempre, sempre, sempre atentos, ok?
quais são as alternativas naturais, né, para usar no lugar dos triptanos, sumatriptanos? Uma combinação natural, né, que pode ser uma melhor opção que os sumatriptanos é o gengibre com a água de coco, é isso mesmo. Um estudo feito nos Estados Unidos com pacientes que sofrem de enxaqueca comprovou que os voluntários que ingeriram de 500 a 600 miligramas, ou seja, 1/3 de uma colher de chá de gengibre em pó, com água de coco, apresentaram melhoras em poucos minutos e o melhor, sem nenhum efeito colateral, sem o efeito morredeira. O que é o efeito morredeira que os triptanos causam? Náusea, tontura, fadiga, sensação, né, de peso em qualquer parte do corpo, porque a água de coco ela é rica em vitamina B2 e magnésio, que são aliados naturais na luta contra a enxaqueca. Já o gengibre, ele é usado há séculos, gente, há séculos por várias culturas no tratamento da enxaqueca, náusea e distúrbios nervosos. Tem ação semelhante à aspirina, olha aí, a gengibre também com ação semelhante à aspirina, bloqueando a síntese de prostaglandina, substância que o nosso organismo produz e que está envolvida em processos inflamatórios na dor. A gengibre bloqueia, né, essa substância aliada com a água de coco. Quem disse que não teria uma alternativa para os sumatriptanos e para os triptanos? Olha aí, essa super dica, essa super opção natural. Então, passamos pela fase da descoberta, entramos agora na frase que eu chamo de labirinto, né? É uma fase de grande desespero, pois já se descobriu que as ações feitas na fase 1 não resolvem, não resolveram e não resolverão, né? Então, começa o que eu chamo de um diagnóstico coletivo, ou seja, um vem para você e fala que é visão. O outro, aí você vai lá e corre atrás. Eu fiz até uma cirurgia nos olhos, tá? Para corrigir. Outros falam que é bruxismo, você vai correr atrás. Eu uso placa, na verdade eu tenho bruxismo mesmo, né? Dizem que é dente do siso, eu tirei o dente do siso e mais 2 dentes, eu já contei isso para vocês, né? E lá vai você, né? Aí chegam e falam, pera lá, você já não viu se é sinusite? Aí vai você para tratamento de sinusite. Me diga quem de vocês que está assistindo essa aula já não ouviu isso, gente? Já não ouviu todo esse diagnóstico coletivo de amigos, parentes e afins? Olha, tem uma cirurgia espiritual. E lá vamos lá, de mala e cuia, porta dentro do labirinto. Eu fiz 2 cirurgias espirituais, porque a gente tenta de tudo, quer tentar. Por isso que eu falo que é o diagnóstico coletivo, né? A gente vai pegando informações de pessoas que sofrem de enxaqueca, de pessoas que não têm enxaqueca, né? De pessoas que acham que sabem por que a gente está sentindo a dor, né? E a gente vai indo aí nas opções que nos ofertam, né? E a gente entra no labirinto, e já dentro desse labirinto cai a ficha de que há algo além da dor, que não é somente a dor. Aí, nessa fase, eu pesquisei, eu comprovei que alguns, né, muitas pessoas vão procurar o neurologista, mas somente depois de passar por todo o percurso da fase 1. Somente quando viu que nada funcionou, é que vai procurar um neurologista, que é um médico especializado para as dores de cabeça. Até então já rolou de tudo, de automedicação à cirurgia espiritual, né? E apesar do diagnóstico da enxaqueca ser somente clínico, né? Porque nenhum equipamento, nem o mais moderno que existe hoje, consegue diagnosticar a enxaqueca, né? O médico faz uma vasta análise, né, no diagnóstico clínico. Então, por
por que que ele pede exame? Ele pede exame para tranquilizar o paciente, porque se ele está acostumado com esse diagnóstico, se é preparado para isso, é no diagnóstico clínico que ele detecta é a enxaqueca. Ele pede os exames, né, para tranquilizar o paciente, para ver que o paciente não tem nada além da enxaqueca, ou seja, que a enxaqueca é uma causa primária, ou seja, ela não é secundária, ela não deriva de outros problemas cerebrais, o que já é muito, né, já é demais. Aí começa uma sabatina de exames, eletroencefalograma, tomografia computadorizada, ressonância magnética, polissonografia e por aí vai, tá? E por aí vai a grande sabatina de remédios, tratamentos e exames. Mas saliento novamente, na maioria das vezes, é para tranquilizar o próprio paciente, tirar da cabeça que ele tem alguma doença, como tumor, né, como problemas cerebrais mais graves ainda do que a própria enxaqueca. Né? E dentro ainda da fase do labirinto, mais fundo ainda, né, nós nos deparamos com talvez uma solução que irá resolver tudo. Qual seria? Os remédios controlados, né? Como, por exemplo, a nortriptilina, né? E outros triptanos. E é nesse momento que a pessoa começa, ou não, né, a ter noção do efeito rebote. Dependência, doses mais altas, aumento das crises, porque até então na fase 1, talvez ela não tenha essa noção. E eu não só falo dos controlados, tá? O efeito rebote caminha lado a lado também com os remédios citados na fase 1, na fase da descoberta. Então, quais são, né, os efeitos colaterais desses remédios controlados? São imensos. Diminuição da pressão ao levantar, hipotensão ortostática, né? Aceleração dos batimentos cardíacos, taquicardia, boca seca, eu tinha demais, confusão mental, depois vocês batem um papo com meu marido, alucinações, desorientação total, delírios, aumento da ansiedade, o enxaquecoso já tem ansiedade, aumenta ainda a ansiedade, inquietação, agitação, insônia, pânico, principalmente nos primeiros dias de uso. Eu quis deixar listado aqui, tá? Os efeitos colaterais para deixar bem fixado na visão e na memória de vocês. É muito sério isso, gente, muito sério. O desmame desses remédios controlados é muito mais complicado. Tá? E tem que ser feito sob orientação médica, porque senão é terrível, você pode causar um dano maior ainda à sua saúde. Então, resumindo, né, vamos fazer esse resumo. O que a gente viu, né, até aí? No primeiro degrau, as pessoas nem sabiam que era enxaqueca, começaram a sentir a dor, né, elas não conheciam enxaqueca, começaram a sentir a dor, e elas pensaram que era somente uma dor, né? E nesse degrau começaram com pequenas doses, e como não tinha o efeito esperado, aumentaram a dose cada vez mais e mais e mais e mais. Depois passaram rapidamente para o segundo degrau, o que se observa é que os enxaquecosos não utilizam, né, muito dos remédios prescritos nessas opções. No terceiro degrau, parece que acharam um pote de ouro, pois aqui, apesar dos efeitos colaterais, há um alívio expressivo na dor, né? Mas assim como no primeiro degrau, gente, as doses vão perdendo efeito e chegam-se também no efeito rebote. Enfim, a solução está no quarto degrau? Só que não, pois como eu já disse, é somente uma atitude emergencial para o alívio das dores, é o balão de oxigênio, mas depois da crise, o que a gente faz, né? E os efeitos colaterais? Essa bomba foi armada, meus amigos, no primeiro degrau, lá na descoberta, com os analgésicos, e a cada momento se torna mais e mais potente. Eu digo até que se
torna uma bomba nuclear. Eu digo sem sombra de dúvida, eu afirmo, porque essa bomba explodiu comigo, né? Aí chegamos nos controlados, remédio para outras doenças, usadas como possíveis auxiliares na enxaqueca. Eu ouvi de um neurologista, Luciana, nós comemos pelas beiradas, né? Porque são remédios para epilepsia, para depressão e outras doenças, então que vê que tem um alívio nos sintomas da enxaqueca. Então, esses controlados atuam assim. Então, o que pode dar isso, gente? Para mim, não deu nada de bom, ok? Então, é preciso ter muita atenção, né? A bomba vai explodir? Sim, várias universidades renomadas, nacionais e internacionais, já comprovaram o quão prejudicial é o uso excessivo das medicações. No nosso caso, falando da enxaqueca, né? Uma universidade, já contei isso, vou repetir para fixar, de Edimburgo comprovou que o uso excessivo, né, de simples analgésicos, estou falando do primeiro degrau, teoricamente os mais fracos, né, causaram danos severos no cérebro e no fígado. Isso é uma pesquisa feita com mais de 200 voluntários. E também a ciência médica nos diz que o ideal é que se tome um analgésico a cada 10 dias. Gente, eu não vou nem citar os outros degraus, tá? Mas você que tem enxaqueca sabe que nunca se fica somente em um comprimido. Não é verdade que eu tô falando? Como eu disse, eu já cheguei a tomar 12 remédios por dia. O uso excessivo de remédios, além desses danos severos, causa o efeito rebote. Seu corpo vai querer doses cada vez mais altas e, infelizmente, as crises aumentarão e muito, muito. Ou seja, gente, uma bomba que não explodiu, explodirá em breve. Por favor, desarmem essa bomba o quanto antes. Então, eu chamo tudo isso, né, da fase 1, 2 e uma parte ainda da 3, ciclo da perda da saúde total, né? O que compõe esse ciclo, gente? O combate aos sintomas, que é a descoberta, fase 1, depois a fase do labirinto, diagnóstico coletivo, diagnóstico legítimo, que é aquele feito pelo médico, e o uso ou não dos remédios controlados. Eu chamo isso do ciclo da perda da saúde total. Por quê? Porque perdemos grande parte da nossa saúde na busca de uma cura para essa doença. A enxaqueca não tem cura, mas ela tem tratamento, sim. Ela pode ser absolutamente controlada, mas essa não é a melhor opção. Nem do analgésico aos controlados. Não é a melhor opção. Eu sou prova viva disso. Ok? Guarde esse slide, ciclo da perda da saúde total, e veja se você se encaixa. Mas, Luciana, então, o que eu devo fazer? Né? Como que eu saio desse ciclo? Calma, é possível sim sair desse ciclo da perda da saúde total. E é isso que eu vou te mostrar na segunda aula dessa série, Os Ciclos Viciosos do Enxaquecoso. Então, eu convido você a assistir a segunda aula, onde eu vou te mostrar não só que é possível sair desse ciclo, mas começar um ciclo de saúde total. Então, eu convido vocês, não percam a segunda aula de jeito nenhum. Ok, meus amigos? Então, novamente, eu convido vocês a deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que vocês sabem que sofrem de enxaqueca. Todo mundo conhece o enxaquecoso, principalmente os enxaquecosos. Temos uma comunidade, né? Então, compartilhe esse vídeo se foi útil para você, ele será útil para outras pessoas. Deixa seu like, né? Se inscreve no canal se você não fez isso no início, e eu espero você na segunda aula dessa série, que está imperdível, não perde de jeito nenhum. Muito obrigada por estar aqui comigo, pela confiança. Até lá!